No silêncio de uma pequena cidade italiana, no início do século XVIII, nascia um jovem que carregaria em sua alma uma chama impossível de ser apagada. Seu nome era Paulo da Ney, aquele que o mundo conheceria como São Paulo da Cruz. Desde muito cedo, algo nele parecia diferente. Enquanto outras crianças buscavam distrações comuns, ele era atraído por algo invisível, profundo, quase inexplicável. Havia um chamado silencioso ecoando dentro de seu coração. Um chamado que não vinha da terra, mas do céu. E esse chamado tinha um centro, um mistério que consumiria toda a sua existência: a paixão de Cristo. Paulo não apenas acreditava em Deus, ele sentia Deus. Ele sentia a dor de Cristo como se fosse sua, como se cada ferida, cada lágrima, cada gota de sangue derramada na cruz estivesse viva diante de seus olhos. E foi exatamente essa sensibilidade sobrenatural que começou a moldar o homem que ele se tornaria. Ainda jovem, buscava o recolhimento, o silêncio, a oração profunda. Não era uma fé superficial, era uma entrega total. E enquanto o mundo ao redor seguia seu curso comum, Deus começava a escrever, na vida daquele jovem, uma história que atravessaria séculos. Aos poucos, essa inquietação interior se transformava em algo mais forte, mais exigente, mais radical. Paulo começou a compreender que não bastava apenas rezar. Ele precisava viver algo maior. Ele precisava abraçar a cruz, não como símbolo, mas como realidade. Em um momento decisivo de sua vida, durante um retiro profundo, ele experimenta uma graça intensa, uma visão interior que marcaria sua missão para sempre. Ele compreende que deveria fundar uma congregação dedicada a recordar ao mundo o amor de Cristo crucificado. Mas não seria fácil, não seria rápido, não seria confortável. A cruz que ele tanto contemplava começaria a se manifestar também em sua própria vida. Dificuldades, incompreensões, rejeições, tudo parecia tentar impedir o avanço daquela missão. Mas Paulo não recuava. Pelo contrário, quanto maior a dor, mais ele se entregava. Ele compreendia algo que poucos compreendem, que o sofrimento unido a Cristo não destrói, transforma. E assim, enquanto o mundo buscava fugir da dor, Paulo mergulhava nela, não por amor ao sofrimento em si, mas por amor àquele que sofreu por todos. Sua espiritualidade não era teórica, era viva, intensa, ardente. Com o passar dos anos, Paulo da Cruz começa a atrair pessoas. Jovens, homens, almas inquietas. Todos percebiam que havia algo de extraordinário nele. Sua presença não era comum. Suas palavras tocavam profundamente. Ele falava da cruz, mas não com tristeza. Ele falava com amor. Ele mostrava que na cruz não está apenas a dor, está a redenção. E foi assim que nasceu a Congregação da Paixão de Jesus Cristo, conhecida como os Passionistas, uma comunidade marcada por um carisma único: viver e anunciar o amor de Cristo crucificado. Paulo queria que o mundo nunca esquecesse o preço da salvação. Ele queria que cada pessoa compreendesse que Deus não apenas ama, Deus se entrega, sofre, morre por amor. E seus filhos espirituais deveriam carregar esse mesmo fogo. Vestidos de negro com o símbolo da paixão no peito, os passionistas se tornariam sinais vivos dessa verdade. Mas por trás dessa obra grandiosa, havia um homem que continuava escondido, silencioso, profundamente unido a Deus. Um homem que chorava em oração, que passava noites em vigília, que oferecia cada dor, cada dificuldade pela salvação das almas. No entanto, a vida de Paulo da Cruz não foi marcada apenas por conquistas espirituais. Foi também marcada por intensas noites escuras, momentos em que Deus parecia distante, momentos em que a alma era provada até o limite. Ele experimentou o que muitos santos viveram: a aridez espiritual, o silêncio de Deus, a sensação de abandono. Mas é justamente nesses momentos que sua santidade se revela com mais força. Porque ele não amava a Deus apenas quando sentia consolo. Ele amava mesmo quando tudo parecia vazio. Ele permaneceu fiel, permaneceu firme, permaneceu de pé, mesmo quando tudo dentro dele poderia desmoronar.
E essa fidelidade silenciosa, escondida, é o que constrói os grandes santos. Enquanto muitos desistem diante das dificuldades, São Paulo da Cruz avançava. Ele entendia que a cruz não é o fim, é o caminho, e que depois da cruz sempre vem a ressurreição. Sua vida se tornava, dia após dia, uma pregação viva. Ele não precisava de grandes discursos. Sua própria existência falava. Com o tempo, sua fama de santidade se espalhou. Pessoas vinham de longe para ouvi-lo, para se confessar com ele, para buscar direção espiritual. E todos saíam transformados, porque São Paulo da Cruz não oferecia respostas humanas. Ele conduzia as almas diretamente a Cristo. Ele fazia com que cada pessoa olhasse para a cruz e entendesse: ali está o amor. E essa verdade, quando realmente compreendida, muda tudo. Ele também tinha um profundo amor pela Virgem Maria, reconhecendo nela o caminho seguro para chegar até Jesus. Sua espiritualidade era profundamente cristocêntrica, mas sempre iluminada pela presença materna de Maria. E assim, entre pregações, fundações, orações e sacrifícios, Paulo da Cruz ia cumprindo sua missão. Não com facilidade, mas com fidelidade. Não com glória humana, mas com entrega total. Já idoso, com o corpo marcado pelo tempo e pelo sofrimento, São Paulo da Cruz continuava firme. Sua força já não era física, era espiritual. Ele carregava em si uma paz que o mundo não podia explicar. E mesmo nos últimos dias de sua vida, sua preocupação não era consigo mesmo. Era com as almas, era com a missão, era com o amor de Cristo sendo conhecido por todos. E quando finalmente chegou o momento de partir, não houve desespero, houve entrega. Ele sabia que sua vida tinha sido vivida para Deus, que sua cruz tinha sido abraçada, que sua missão tinha sido cumprida. E assim, em 1775, Paulo da Cruz entrega sua alma ao Senhor, deixando para o mundo um legado que jamais seria esquecido. Hoje, séculos depois, sua voz ainda ecoa. Sua mensagem continua viva. Em um mundo que foge da dor, que rejeita o sacrifício, que busca apenas o conforto. São Paulo da Cruz nos lembra de uma verdade esquecida. Não existe amor verdadeiro sem entrega. Não existe salvação sem cruz. Ele nos convida a olhar novamente para Cristo crucificado. Não com medo, mas com amor. Porque é ali que tudo começa. É ali que tudo se transforma. E talvez, ao ouvir essa história, algo também desperte dentro de você. Talvez o mesmo chamado silencioso que um dia tocou o coração de São Paulo da Cruz esteja agora tocando o seu coração. Gostou do vídeo? Curte e compartilha, deixa seu comentário, para que possamos alcançar mais pessoas com este testemunho de vida. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe, te guie e te guarde.